Olá, minha gente. O podcast Pode Ser Dois, na noite de hoje, vai conversar e bater um papo com a personalidade gravataense e realmente tem a veia artística, né, no sangue. Tomás Oliveira, humorista, tá chegando aí com stand-up, com texto novo, com um show novo e vai conversar com a gente no podcast Pode Ser Dois para contar essa história, porque eu sou muito de buscar as raízes, né, da história das pessoas, Tomás. Vindo lá de baixo, passou por todas as etapas e hoje está aí. Valeu mesmo, tá com a gente aqui. Isso. Então, muito obrigado, Bosco, pelo convite, né? Pelo espaço de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer sempre estar compartilhando aqui das experiências que eu tenho vivido nesses 10 anos já de carreira, né? 10 anos de comédia. E para mim é uma grande satisfação estar aqui com você e a gente trocar essa ideia. É comédia, ele fala de comédia, mas é um humorista nato. Como foi que começou a tua veia artística para humorista? Rapaz, como eu assim, eu não me considero um cara engraçado. Porque assim, existem pessoas engraçadas naturalmente e existem pessoas que são comediantes. Existe uma diferença entre comediante e humorista. Poucas pessoas não entendem isso, mas existe uma diferença entre comediante e humorista. O humorista ele é o cara que ele é engraçado por natureza. É um cara que você conversando com ele aqui, o cara é engraçado, o cara, você vai se acabar de rir com ele natural. Sem ele fazer Sem ele piada, sem fazer ele contar nada. nada. Tem gente que é assim, Ah. tem gente que é assim. E eu, como comediante, eu sou mais um escritor cômico. Então, assim, o comediante ele é o cara mais da técnica, da escrita cômica. Então, eu sempre fui um cara de ter ideias engraçadas, pensamentos engraçados, insights engraçados. Então, como foi que isso entrou na minha vida? Foi no tempo da escola. Então, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 já mês que vem. E na época do ensino médio, eu estava no colégio integral, um colégio que hoje é o ET, antigamente o nome era o SEGRA. E eu comecei no colégio, eu nunca fui o cara engraçadão da turma, mas eu sempre fui o cara que quando rolava alguma coisa tinha aquela resposta rápida, aquele gatilho rápido de uma resposta engraçada. Então eu sempre tive essa característica. Além disso também, Maria Medeiros, não sei se você conhece, Maria é muito conhecida em Gravatar, ela era a diretora do ET Maria, na sim, época, e na época do colégio eu sabia imitar Maria. Então, eu não Ei, lembro como é. Maria. Eu até falei isso no Eu lembro, podcast que eu eu fui. conheço Maria, gente boa. E na época eu sabia imitar. Hoje eu não lembro como é que eu É. fazia, mas na época eu lembro que eu Tu tem essa imitava a facilidade de diretora. pegar assim Não, o pior que, sotaque, o pior que jeito, não. Pior que eu não tenho não. essa facilidade. Era algo realmente de Maria. Sim. Eu sabia imitar Maria. Então todo mundo no colégio dizia, meu irmão, imita Maria, imita a diretora e tal. E eu imitava ela brincando com os amigos. E o pessoal se acabava de rir, ficava pedindo pra mim imitar. E eu comecei a gostar disso. Comecei a gostar do pessoal rindo de mim. Então, só que até então eu nunca almejei e nem imaginei que eu iria seguir uma carreira humorística. Então, depois de adulto já, com 19 anos, depois que eu entrei na igreja evangélica, me converti e tal, eu comecei a fazer parte de teatros na igreja. Então, depois de um tempo, comecei a liderar o teatro da igreja. Então, eu escrevia as peças. Então, sempre que eu ia escrever a peça, eu sempre tive muito a comédia na minha cabeça. Então, eu ia escrever uma peça, eu procurava escrever algo engraçado dentro da peça. Uma peça na igreja, mas Sim. eu tentava botar comédia dentro, de alguma forma, nem que seja de maneira sutil. Então, eu comecei a colocar ali a comédia de alguma forma, assim, meio subliminar e tal, mas eu sempre gostava de escrever coisas engraçadas. Escrever escrita mesmo, na tora. Quer dizer que na redação. Isso. Exato. Manda ver. A minha parte era mais essa questão mesmo, era roteiro, né? Roteiro. E até que um dia o meu pastor na época, pastor Júnior do Verbo da Vida de Gravatar, que na época eu congregava lá, ele chegou pra mim e disse, Tomás, por que tu não começa? Não, antes disso, eu conheci o stand-up. Eu fui pra um show de stand-up pela primeira vez, assisti um show lá em Gravatar, porque isso foi em 2014. Foi 2014, 2013 para 2014. Na época, o stand-up ele não era muito popular. Até hoje, em muitos lugares, o stand-up ainda não é tão popular, porque o pessoal está mais acostumado com aquele estilo de humor mais antigo, aquele Como humor é de o stand-up na personagem. sua construção, na hora de O fazer? stand-up, ele é um estilo de Pra humor. gente diferenciar aqui. Isso, o stand-up ele é um estilo de humor
norte-americano, que ele chegou aqui no Brasil mais ou menos em 2002, 2003, mas nos Estados Unidos ele tem décadas de existência, ele é muito forte nos Estados Unidos, esse estilo de humor. É um estilo onde um comediante ele se apresenta sem nenhuma caracterização, sem personagem, porque normalmente o pessoal aqui é acostumado a aquele cara que imita o bêbado, o cara que imita um travesti, que incorpora um personagem. Incorpora o personagem. O stand-up ele não tem isso. O stand-up é você, cara limpa, você sozinho no palco, sem adereços, sem nenhum, só você e o microfone e o palco vazio. Então o stand-up ele tem essa característica e o stand-up ele também tem uma característica de piadas autorais cotidianas. É diferente de um Ari Toledo, por exemplo, que ele vai contar a piada da loira burra, de Joãozinho, do papagaio do português. No stand-up não pode, é regra. Não pode esse tipo de piada. No stand-up tem que ser autoral, 100% autoral. Sim. Ou seja, todas as minhas piadas, elas são minhas, eu que criei. E você tem que ter... e são piadas cotidianas. Então são observações do dia a dia, de que às vezes as pessoas elas não observam. E o stand-up ele tem essa característica de observar e trazer uma observação engraçada daquilo que acontece no dia a dia. É pegar a realidade e transformar em humor. Exatamente. Exatamente. Pegar a realidade, pode ser a realidade da sua vida, da sua vida particular, ou de alguém, ou de alguma situação, mas o stand-up ele tem essa característica. É um humor cara limpa, sem personagem, autoral e cotidiano. Tem esse contato com o público, de interagir com o público? Muito. O stand-up ele é muito forte nisso, em questão de interação e improviso. Então, no show de stand-up que você for, sempre você vai ver o comediante interagindo muito ali com a plateia. Chamando a plateia, e tu, faz o que da vida? Ah, eu sou professor. Então ali ele faz uma piada ali com o professor. Então tem muito isso também no stand-up. Então, continuando, falando como tá falando da questão de como entrou isso na minha vida, né, eu conheci o stand-up. Eu não tinha conhecimento nenhum desse estilo de humor. E quando eu conheci, vi um vídeo na internet, depois teve um show em Gravatá de Rodrigo Marques, que hoje é um comediante, um dos maiores do Brasil, e eu fui assistir esse show. E quando eu assisti, eu digo, meu irmão, eu conseguiria fazer isso. O que esse cara tá fazendo? Às vezes eu já faço com meus amigos, no dia a dia. Então não é algo absurdo pra mim, não. E eu conversando com o meu pastor, ele disse, rapaz, por que tu não tenta? Só que aí eu tinha outra barreira. Eu sou cristão, eu sou evangélico. Sim. E o humor, normalmente, ele é humor escrachado. É palavrão. Onde eu ia chegar, como foi que tu conseguiu administrar essa situação? Exatamente. O humor, normalmente, ele tem palavrão, ele tem pornografia, ele tem... bagaceiro, escrachado. E aí eu disse, rapaz, e aí? Eu sou cristão, eu tenho princípios meus, não condeno quem faz, cada um tem a sua vida, seja livre. Sim. Mas eu, particularmente, eu não costumo usar, eu não falo palavrão, eu não tenho esse hábito. E como é que eu vou fazer humor sem palavrão? Sem falar acho que é tudo uma cultura sexual. Que muita gente já espera que quando vai para um show de humor tem esse tipo de conteúdo, né? Exatamente. Então, rapaz, meu pastor disse, rapaz, por que tu não tenta agora? Tu sabe que tem que fazer diferente. Eu digo, claro, se não for para fazer diferente, eu não faço. Então era mais um desafio. Era fazer um stand-up, ser o primeiro comediante de stand-up do interior de Pernambuco, que até então eu não conhecia outro. Tinha alguns que faziam em Recife, mas no interior de Pernambuco foi o pioneiro, foi o primeiro. E fui o primeiro comediante cristão também, eu creio que do Nordeste. Então eu comecei a estudar sobre isso, procurar saber. E eu conheci, na época não tinha nem Instagram, era só Facebook, isso em 2014. Então eu comecei a procurar bastante no YouTube, comecei a assistir, não tinha muitos conteúdos na época para você assistir, para você ter uma referência. Sim. Tinham poucos. Então eu comecei a procurar no Facebook comediantes também do Brasil todo. Aí eu adicionei um cara chamado Paulo Zamparo, que esse cara ele foi um mentor para mim. Ele é um comediante lá de São Paulo que também é cristão. E eu comecei a conversar com esse cara pelo Facebook, ele começou a me dar um norte, um direcionamento, que ele fazia stand-up em igrejas. Aí eu, caramba, meu irmão, tem um cara que ele faz isso que eu quero fazer, faz humor, e faz em igreja. Aí eu, que massa, velho. Comecei a conversar com esse cara, e ele me apresentou outro comediante que fazia a mesma coisa lá no Rio de Janeiro, que se chama Robinho CQG. Os dois são grandes amigos meus até hoje. E Robinho foi e me deu um PDF de um livro de uma comediante americana chamada Judy Carter.
que esse livro, ele ensina como você começar na comédia, porque até então muitas pessoas acham que é só, que no palco é tudo improviso, é só subir e falar, mas não é. A comédia, ela realmente existe um estudo, e existe uma fórmula para se criar uma piada. Então não é só você falar algo engraçado, ele tem que ter a fórmula. Então eu comecei a estudar esse livro para que eu começasse a entender como eu vou construir meu texto. Como é que eu vou construir meu show? Como é que eu vou construir a piada? A piada, por exemplo, ela tem que ter um punchline e um setup. São palavras técnicas que todo comediante ele tem que ter a base disso. Tem que saber. Ele tem que saber para ele construir uma piada. Então, comecei a estudar isso, comecei a estudar e comecei a ter algumas pequenas oportunidades. Fazendo a abertura de um show de um comediante que vinha fazendo show por aqui, em Gravatá, Caruaru, Recife. Comecei a fazer na minha igreja local, na época que eu congregava lá. Tinha um culto de jovens, algo diferente. Aí o pastor, aí, vamos tentar fazer um stand-up. Nesse caso, você começava também a evangelizar de uma maneira séria, mas botando a parte cômica dentro do contexto. Exato. Então, na verdade, não a princípio. Não a princípio. A princípio, eu fazia realmente por um hobby, fazia porque eu estava começando, estava pegando ainda o jeito. No começo mesmo, era horrível. Se eu puxar vídeo meu aqui no YouTube do começo, eu morro de vergonha, porque era uma porcaria, velho. Era horrível, olha assim, meu Deus, não acredito como era ruim. Então, assim, isso teve que ser uma evolução, né? Ninguém nasce pronto. Então, e principalmente há 10 anos atrás, que poucas pessoas conheciam a modalidade de stand-up. Na igreja era uma coisa absurda. E sim, como foi a questão dos congregados, os fiéis, receber essa informação que ia poder ter uma peça de teatro, de humor dentro da igreja? Qual foi a reação dos irmãos? Então, na congregados? minha igreja foi tranquilo, porque todo mundo já conhecia a minha história, todo mundo já conhecia minhas resenhas. A resistência foi nas igrejas que eu comecei a ser convidado. Aos poucos eu inclusive comecei com a primeira igreja que me chamou para fazer fora da igreja que eu congregava, foi a igreja Batista Renovada que tinha lá em Gravatá, que era na época do pastor Renan. Acho que você conheceu. Então o pastor Renan, acho que ele está em Portugal, ele foi o primeiro pastor que me deu a oportunidade fora da minha igreja para eu ir lá e fazer stand-up. Então eu fazia um a cada 3 meses, algo bem esporádico mesmo. Só que aí depois começou a expandir e começou a tomar uma proporção um pouquinho maior, vindo para Recife. Em Gravatá sempre foi mais difícil, porque é interior, são poucas igrejas, mas aí começou a vir alguns convites para Recife. E aí também que começou muitas travas, porque muitas igrejas que não tinham costume, nunca tinham visto isso dentro de uma igreja. Quebrar um paradigma também, né? Total. Então, assim, muitas igrejas tinham essa trava. Oxe, comédia na igreja? Eu vou abrir um pastor conservador, eu vou abrir espaço para um camarada pegar um microfone na minha igreja e contar piada. Porque, na verdade, na cabeça dessas pessoas é contar piada. A piada tradicional que se escuta no dia a dia. Exato. E você levar para um púlpito de uma igreja é difícil, né? É complicadíssimo. Então, assim, teve muita resistência, bastante. Já teve igreja que eu fui e que, tipo, um cara mais assim, mais conservador, tal, ele foi embora, disse que era absurdo, depois ele falou lá pro pastor, disse que era absurdo, tá trazendo humor pra dentro da igreja. Então, assim, no começo realmente eu enfrentei vários preconceitos. Teve algum perrengue que tu passou? Demais. Conta pra gente aí, vai pra gente. Muito Eu gosto de perguntar, que eu gosto de saber. Teve um bocado de perrengue, muitos. Eu acho que todo artista, o artista que nunca passou um perrengue, ele ainda não é um artista. Ele não foi batizado. Exato. Ele não foi batizado. Já passei diversos. Lembra de algum engraçado aí? Lembro. Teve algumas igrejas que eu fui que eram muito conservadoras e que, assim, foi tipo uma vergonha alheia total, porque as pessoas ficavam meio que, como é que eu posso dizer, poxa, esqueci até a palavra que se dá. Eu não vou dizer horrorizado, mas perplexo. Sim. Mas, rapaz, esse cara aí... Mas, assim, já passei vários perrengues de tipo de show que não dá ninguém. Já fui fazer, uma vez eu fui convidado para fazer stand-up no aniversário de uma senhora de 90 anos. Também foi um perrengue grande, porque uma pessoa entrou em contato comigo e disse, queria te contratar para fazer um show e tal. Eu disse, como seria? Não, aqui em Bezerros. Aí eu disse, beleza, é o que? É um evento e tal? Não, é um aniversário. Um aniversário de ação de graças. Aniversário de ação de graças, como assim? Me explica melhor. Não, é da minha avó. Sim.
Rapaz, já fiquei meio assim, fazer stand-up no aniversário de uma avó, porque é aniversário dela de 90 anos, a gente tá preparando uma festa grande e a gente queria um momento diferente, que a gente queria trazer o stand-up. Eu, tá certo, E que vai vamos contar lá. pra essa velhinha lá? Eu digo, meu irmão, que onda da poxa, mas vamos embora. Aí ela disse, eu só vou te pedir mais uma coisa. Eu queria que tu, de alguma forma, contasse um pouco da história dela. Aí o meu amigo, pra contar a história de uma velha de 90 anos, haja tempo. Ela tem muita história pra contar. Mas vamos fazer o seguinte, me mande aí alguns pontos principais aí da vida dela, que eu vejo como é que eu faço. Aí ela mandou tal, ela queria que eu fizesse, acho que piada com algumas coisas da história dela. Mas aí eu disse, meu irmão, velho, não vou conseguir pensar em nada disso não. Porque aí foi quando eu tive a ideia de começar a escrever cordel. Eu também escrevo cordéis, literatura de cordel, sim. E eu comecei a ter essa ideia de escrever um cordel. Então eu escrevi uma poesia, um cordel, contando a história dessa senhora. Só que quando eu cheguei lá pra fazer o stand-up, tava lá a família todinha. E eu vou dizer um negócio a você, aniversário de 90 anos, parecia que só tinha amigo de infância da velha. Só tinha senhorinha, essa senhorinha de igreja, Assembleia de Deus, que usa um coquezinho no cabelo, aquela bem beatazinha. Eu digo, meu irmão, vai dar errado, velho. Vai dar, isso tá nítido que vai dar errado. Então foi complicado, assim, eu era pra fazer negócio de 40 minutos de show, eu fiz 20 a pulso, eu digo, meu irmão, tenho que encerrar, porque era aquele negócio feito, a gente diz, Arrancou risos ou olhares flecheiros? mas tinha que uma mesa do Neto aqui na minha frente, que pronto, que o pessoal ainda ria um pouquinho. O restante era só silêncio. Foi uma das situações mais traumáticas na minha vida. E era complicado, porque era senhorinha, não entendia, não compreendia o raciocínio da piada e ficava tudo voando. Aí no final, eu disse, meu irmão, vou encerrar com o cordel. Aí pronto, quando eu encerrei com o cordel, aí beleza, a galera gostou, todo mundo gostou, veio falar comigo, cumprimentar, elogiar e tal. Mas para o stand-up em si foi horrível. E tanto esse como tantos outros. Já uma vez eu fui chamado para fazer um quadro de stand-up na FIARC, que é uma feira de artes e artesanatos lá ali em Recife, ali perto da Ilha do Retiro, onde tem aquele centro, clube internacional, alguma coisa assim do tipo. É um clube que tem ali bem pertinho da Ilha do Retiro, em Recife. E é o Clube Internacional, né? Clube Internacional. Na Ilha do Leite, né? Isso. Aí é o Clube Internacional. Aí o produtor me chamou e disse, olha, são 6 dias de festa. Lá vai ter homenagem a artistas, vai ter artesanatos, e eu queria colocar um stand-up entre uma banda e outra. E só que assim, é aquele negócio, no começo de carreira, você pega tudo. Porque você quer espaço, você tá na empolgação. Hoje em dia eu sou bem mais seletivo. Mas na época, você podia, eu tenho um stand-up fazendo na calçada, eu ia. Camarada no começo, querendo mostrar serviço. Então assim, aí eu peguei essa empeleitada. Aí eu, tá certo, vamos lá. E meu irmão, foi totalmente traumático também. Porque era um negócio totalmente não propício para um stand-up. Porque qual é o fato principal do stand-up? É você sentar, prestar atenção no comediante, entender a piada e rir. É assim, isso é o básico. Só que lá era impossível. Primeiro, não tinha onde o povo sentar. O povo ficava em pé, assistindo um show de comédia em pé. Já é um desespero, né? Já é um desespero. Outra coisa, você está competindo com a praça de alimentação ao redor. Era um palco no meio de tipo uma praça de alimentação, de pessoas vendendo artesanatos. Um barulho enorme. E era entre uma banda e outra. Ou seja, enquanto eu tava ali contando minhas piadas, o pessoal passando o som atrás de mim aqui. Meu irmão, horrível. Tira a atenção de quem tá assistindo. Porque se tá ali, de repente passa um cara carregando um caixa na cabeça. Exato. Meu irmão, foi horrível. Porque o que acontecia? Tinha uma banda, Almi Rush. Almi Rush tava lá cantando. Cantando lá, todo mundo animado, pulando. Aí depois, entre Almi Rush e, sei lá, André Richer, vai ter Tomás Oliveira contando piada. E nisso, quando a Almi Rush terminava, aí saía o povo tudinho, ia-se embora ver os artesanatos. Ficava só os donos das barracas, 2 pessoas e eu contando piada pra ninguém. E o pessoal montando o palco pro outro show. Durante 6 dias. Eu tive que cumprir porque eu já tinha me comprometido. Mas foi um negócio totalmente traumático. Foi muito perrengue que eu já passei. Isso foi 2 de vários. São 10 anos de história. Então foi um bocado de coisa. Eu lembro agora do fato daquele humorista João Cláudio Moreno. Ele disse que começou a contar piada também. E foi contando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E ninguém sequer
abriu os dentes para sorrir. Ele disse: olha, dessas que vocês não riram ainda, tem mais umas 10. Aí ele- Pronto, é uma boa sacada. Dessa que vocês não riram ainda, tem mais umas 10. Não se preocupe, não. Ah, se Vai quiser ficar, chegar. fique, né? Mas Tem que ter esse toque, tem que ter É. esse time, né? Isso. Você tem que ter, realmente, você tem que ter saída pra tudo, até pra uma situação ruim, delicada como essa. Então, tipo, foi o que eu fiz lá. Eu comecei a fazer piada disso. Eu comecei a fazer, a gente chama de piada autodepreciativa, que é quando você zoa com você mesmo, com a Você sua mesmo. situação. O negócio tá tão Então, feio que eu vou zoar comigo mesmo pra ver se eu saio da. Eu Da digo, o povo ir cruzeta. embora, eu digo, rapaz, até tu vai embora. Vai não, rapaz, fica. Eu prometo, eu vou contar uma piada mais engraçada agora. Então, comecei a. O povo da barraca não aguenta mais soltar minha piada, que é a mesma piada todo dia. Faz 6 dias que eu tô aqui. Então, eu começava a brincar com essas situações, porque era pra não ficar tão feio. Isso era quanto tempo? Era Ou 20 enquanto- minutos. Oi? 20 minutos, 20 que era minutos. entre uma banda e outra. É 2 horas. Minha irmã, é muito tempo. É 2 horas, É você tá muito ligado? tempo. É muito tempo. É 2 O cara horas. passa 20 minutos, passa ligeiro. Vai, fica em cima de um palco desse jeito? Passa não, Você irmão. disse uma coisa que. Olha, você disse uma coisa o seguinte, viu? O tempo é uma coisa, a gente que trabalha com o tempo sabe muito bem disso. 1 minuto é uma eternidade. É. O cara me fez um teste, eu disse, rapaz, não passa não, fica sem respirar. É, Por 1 minuto pra tu ver o desespero que dá. é verdade. Isso é pra você ver o tempo que você leva. É verdade. E eu aprendi uma coisa no rádio que com uns 3 minutos, 3, 4 minutos de intervalo, dá pra você tomar um café, tomar uma água, passar no banheiro e tal, voltar e ainda sentar lá e ainda dá tempo. Você sabe mentalizar o horário, dividir o tempo todinho. Isso é interessante. 1 minuto ele pode ser muito tempo e pode ser pouco E tempo, pode ser depende pouco do contexto. Né? exatamente. Isso aí é até bom pra gente usar de desculpa com a mulher da gente. Quando for ligeirinho, aí o cara, rapaz, 1 minuto já. Eu digo, rapaz, fique sem respirar durante 1 minuto. É muito tempo. Dá pra gente utilizar. Já é uma saída. Foi rapidinho, então fica aí. Rapaz. 1 minuto depende. Mas falou assim que começou pela igreja. Quem foi que não começou um trabalho, quem foi que começou uma vida artística pela igreja? Porque eu comecei Pois é. fazendo, não foi locução, mas lendo na igreja, tinha um medo danado de ler também, tremia que só vara verde. Entendeu? Mas depois deslanchou, passou isso aí. Mas a igreja é um ponto forte, que você tem uma interação maior Grandes com o artistas público. começam na igreja. Verdade. Michael Jackson começou na igreja. Anitta começou na igreja. E tantos outros. Bruno Mars. Então, grandes artistas começam na igreja. Né? A igreja ela tem esse poder, né, de aflorar o dom das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não usam esse dom depois para Deus. Acaba se desviando nesse meio caminho. Mas aí, pronto. Isso foi um dos meus desafios. Né? Eu tinha ali o dom. Eu tinha começado. Mas aí eu precisaria me manter nisso. Então, eu poderia estar em outro patamar hoje, se eu tivesse aceitado muitas coisas. Tá entendendo? Se eu tivesse... Entre elas. Você fazer... A gente chama de comédia secular. Então, assim, você entrar na mesma vibe que os outros comediantes fazem. Então, assim, não critico. Já fiz show com grandes comediantes a nível nacional, que fazem stand-up, assim, que fazem comédia. Nesse jeito padrão de se dizer, com pornografia, com palavrão e tal. A piada tradicional, a piada né? tradicional. Tradicional. Respeito totalmente, mas assim, eu tinha que escolher. Se eu fizesse dessa forma, então eu poderia estar até em outro patamar hoje. Eu poderia estar mais decolado. Só que eu optei por não seguir esse caminho. Sim. Por conta dos princípios que eu tinha. Tá? Que eu tenho. Então, assim, depois que eu comecei a fazer stand-up, que começou como hobby, eu vi que dava para juntar com isso a questão evangelística. Então, foi aí que começou a aumentar os convites. Então, eu comecei, depois do stand-up, a trazer uma palavra. Então, assim, eu fazia ali 40 minutos de show de stand-up e 20 minutos, pessoal, o momento de stand-up encerrou, mas eu tenho algo para te falar, algo de total importância sobre o amor de Deus na nossa vida e tal, e começava a falar um pouco sobre essa questão, sobre o amor de Deus. E assim, eu vivi grandes experiências dessa forma, pessoas assim sendo curadas de depressão, pessoas que me procuraram depois, meu irmão, fazia muito tempo que eu não dava uma risada massa, que eu tô passando por um momento muito difícil de depressão, e o teu show hoje me fez esquecer isso por um momento. Eu consegui me libertar dessa aflição que eu vivo. Então vários testemunhos já chegaram pra mim assim, e que isso foi me motivando. Caramba, velho, eu acho que Deus ele quer me direcionar pra isso, pra levar humor, pra ajudar as pessoas a superarem situações, superarem seus problemas. Então eu comecei a ver isso como um chamado, não simplesmente um dom de fazer comédia, de contar piadas, mas também eu vi que isso era um chamado de Deus para minha vida, para ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu comecei a
fazer muitos eventos para jovens nas igrejas, acampamento de carnaval, a igreja ia me chamava, ó, eu queria fazer um stand-up contigo, quem te indicou foi um pastor amigo meu de tal igreja, que tu fosse na igreja dele, e eu queria trazer tu aqui para minha igreja também, aí vai fazer um acampamento de jovens e queria, num sábado à noite, ser a noite da comédia, aí vamos lá, vai fazer um culto de jovens, e depois eu comecei a fazer o meu show para casais, chamado Dois é Ímpar, é o nome do meu show solo para casais, Dois é Ímpar, uma comédia para casais. Então eu comecei a colocar em cartaz o Dois é Ímpar, que era para eventos direcionados só para casais, só para noivos, namorados e casados. Então isso foi o meu carro-chefe, que era para fazer comédia para eventos de casais. Então, jantar do Dia dos Namorados das igrejas, e evento para casais, culto de casais. Então comecei a ficar mais forte nessa área. Porque como eu sou casado, tenho 11 anos de casado, então tenho muita história sobre casamento para contar. E casamento, ele é algo que, se a gente for analisar, tem muita coisa engraçada no casamento pra gente rir. Então eu comecei a explorar essas situações de casal, da mulher que usa touca, do homem que faz xixi na tampa do vaso, e tantas situações que ocorrem dentro do casamento, do povo dizer que depois que você casa, você para de fazer sexo uma vez por ano. Então eu comecei a fazer brincadeira dessas coisas. E foi quando começou a levantar mais o meu nome em relação a essa área de comédia para casais nas igrejas. E nisso eu tenho rodado Pernambuco, levando o meu show de stand-up, levando a comédia para casais, para eventos de jovens. São 2 shows que eu tenho, que é o Santa Comédia, que é um show que é aberto para todos os públicos, e o Dois é Ímpar, que é só para casais. Então tenho rodado por aí fazendo esses 2 shows. Ô, Tomás, a questão do apoio, incentivo à cultura, ela ainda é muito fraca, né? Muito pouca, muito fraca. A gente vê um potencial desse, Tomás, que gente da gente aqui de Gravatá, e hoje desbravou. Entrou com a cara e a coragem, pegou o perfil dele, já mostrou que para fazer comédia não é preciso baixar o nível. Exato. Né? Eu entendi basicamente isso que você quis dizer. Que você pode fazer uma comédia, mas uma comédia saudável, limpa. Onde qualquer tipo de pessoa, criança, jovem, casados, pessoas possam assistir todos os gêneros. Mas, na tua opinião, o que é que está faltando para melhorar, para dar mais incentivo? Porque gente como você, eu acho que tem muita gente boa por aí. Tem muita gente boa por aí que não teve a oportunidade e não sabe nem às vezes como buscar. Exato. Primeiro, é importante que a gente meta a cara. É importante que a gente meta a cara, que a gente não desista nos primeiros obstáculos, porque o obstáculo vai ter um bocado. Eu já falei aqui alguns, mas assim, isso aí ele sempre vai existir. Eu sempre fui um cara muito persistente, naquilo que eu acreditava, naquilo que eu achava que podia dar certo. Tive muitos motivos para parar, inclusive a pandemia, que foi totalmente parado. Então, 2 anos que eu tive agendas canceladas por conta da pandemia. E realmente falta um incentivo. Eu não digo nem tanto incentivo em relação do governo para esse tipo de cultura, porque eu não crio expectativa, não espero isso deles, né? Mas às vezes falta incentivo da própria população, principalmente local. Eu além de comediante, eu também produzo shows. E pronto, Gravatá é uma cidade de que eu produzi o Festival de Humor de Gravatá durante 4 anos. E eu, particularmente, fazem 2 anos que eu não produzo mais. Eu perdi o amor de produzir na minha cidade. Tem mais humoristas ou pessoas que fazem stand-up em Gravatá? Não tem. Só eu. Acho que no interior de Pernambuco só eu. Não, tem outro comediante lá em Garanhuns, chamado N. Rodrigues, meu amigo. Mas só Recife e eu aqui em Gravatá. Agora, é por ser um trabalho difícil de se realizar, ou porque ele não oferece a mesma dimensão de publicidade que o humor tradicional tem? É mais... Qual é a diferença aí? Não consegui... Então, realmente porque é o seguinte, o povo só valoriza um cara que já está grande, por exemplo. Mas o grande passou pelo pequeno, pequeno não tinha. Exato. Não tenha dúvida, né? Exatamente. Por exemplo, se eu, Tomás Oliveira, eu faço um show em Gravatá, eu peno, ralo para vender 100 ingressos. Se Zelezinho chega em Gravatá, ele lota o Salesianas, a quadra dos Salesianas, com 3.000 pessoas. Então, assim, por quê? Não tiro o mérito do artista que ele é. E nem quero me comparar a ele, tá longe de mim. Inclusive, já fiz show com o Zelezinho, já fiz a abertura do show dele, da peça dele com o Cinderela, lá em Caruaru. Uma das melhores peças que eu já assisti na minha vida, de comédia, muito bom. Então, assim, longe de mim me comparar com o mestre que Zelezinho é, e em total respeito ao nome que ele criou, que ele ralou pra estar ali.
Isso é mérito dele. Mas assim, o que eu quero dizer é que as pessoas, quando vem um artista de nome, elas pagam 150, R$ 200 no ingresso para estar lá. E quando é um artista local, muitas pessoas não fazem caso. Ah, pô, você é Tomás daqui, pô. Então, entendeu? Eu tô Eu entendendo. chego em Recife e faço show massa. Mas em Gravatar não é a mesma coisa. É porque santo Ah, de eu casa não vejo faz Tomás milagre. todo dia ali na empresa ali e tal, Exato. eu passo por ele, Então, falo com ele. assim, É isso. então, isso é natural. Isso é natural. Eu não critico, eu não condeno a pessoa que faz Já isso, passou a mas ser uma cultura, né, do povo, né? Porque isso é em todo segmento profissional. todo, Todo todo, segmento profissional. todo a gente tem artistas excelentes em Gravatar, na área da música, na área da poesia, em todas as áreas. Mas quando sai, pronto, você tira até os próprios comediantes daqui de Recife. O Rodrigo Marques, que hoje é o maior nome do stand-up em Recife, Nil Agra, Ben Ludmer, são comediantes de stand-up daqui de Recife, Flávio Andrade, que são excelentes. Quando estava aqui em Recife, penava para vender ingresso. Os caras estouraram, estão morando em São Paulo, todos eles. Estourou, vai para São Paulo. O stand-up é assim. Estourou, vai para São Paulo. Você pode ser de onde for. Estourou, vai morar em São Paulo. Porque São Paulo é um campo muito aberto para stand-up. Então, foram morar em São Paulo. Beleza. Aí ele vem passar as férias aqui em Recife. Deixa eu aproveitar que eu vou passar as férias em Recife. Vou fazer um show lá no Teatro Barreto Júnior, no Teatro do IMIP. Casa lotada, 700, 800 pessoas. Só porque o cara saiu de Recife, foi para São Paulo e agora voltou para fazer na cidade dele. Aí eu falo até brincando, eu digo, rapaz, quando eu ficar famoso, meu ingresso vai ser 200 conto em Gravatar. Eu quero ver todo mundo lá. Eu falo até isso brincando, mas é a realidade, meu irmão. O pessoal quando estoura, quando era de Recife, ninguém ia. Mas só porque o cara foi para São Paulo, estourou, agora tá famoso, voltou, casa lotada. É mérito do comediante. O Ceará também tem um celeiro muito grande de humorista, pessoal que faz stand-up. Não fica perto também, já passasse lá? Stand-up não. Não, né? Lá no Ceará é muito fraco o stand-up. E eu pensei que eles tivessem Não. uma veia artística muito boa para esse segmento. Eles têm, mas não pro stand-up. Lá o foco principal deles é o humor de personagem. Lá você anda lá, são os bares lotados de espetáculos de comédia. Lá os garçons ficam na frente do restaurante com cardápio lá. Ó, de 8 horas vai ter esse humorista aqui, de 9 horas vai ter esse. Então você escolhe ali o show que você quer ir. Então lá é muito forte, no Ceará é muito forte e a questão do humor. Porém, stand-up mesmo é pequeno. Lá o pessoal é muito mais essa questão do personagem, imitação. Porque o humor ele tem várias vertentes, vários braços. Tem o stand-up, tem o improviso, tem o personagem, tem a imitação. Então são várias vertentes diferentes de humor. E lá é muito forte o humor, mas não do stand-up. Por incrível que pareça. O maior campo de stand-up no Brasil hoje é São Paulo. Muito bem, então, mas olha, a gente tá aproveitando, mandar um abraço aqui, sabe para quem? O pessoal da Ótica Serrana lá em Gravatar, meu amigo Everaldo, também o Everaldo e o Toninho, né, e o Alex. Alex esses dias andou fazendo uma cirurgia, mas está bem já, tá em casa, disse que fez uma cirurgia no maxilar, tava lá, disse que só tava tomando sopa lá. Então, rapaz, cuidado, tu vai emagrecer. Eu só tomando sopa, mas tá em casa, tá bem já. A pessoa da Ótica Serrana tem duas óticas aqui, uma em Xangrande, aqui na rua São Justino Gomes, e outra lá em Gravatar. Então, sempre acompanhando o podcast da gente, pode ser dois. Agora eu tô sabendo, né? Tem possibilidade de você também, já que o caminho pode ser São Paulo, será que você também vai migrar para lá também? Sim, Não, vai... eu tenho planos. Eu tenho planos de ir agora no começo de 2025. Eu tenho muitos contatos lá em São Paulo. Como eu falei, aqueles comediantes que me ajudaram lá no começo, o Paulo Zamparo, o Robinho, que é lá do Rio. Então nós somos amigos até hoje e a gente tem muita essa questão de conexão. Então eles vêm para Recife, eu tô com eles aqui. Hoje a comédia nas igrejas ela cresceu muito de uns tempos para cá. Então no começo, quando eu comecei, só tinha acho que 4, 5 no Brasil. Então por isso que eu digo que eu sou o pioneiro aqui em Pernambuco de certeza e no Nordeste possivelmente. O primeiro a fazer stand-up em igrejas aqui do Nordeste. Porém, existem vários outros comediantes que têm surgido fazendo também nesse mesmo segmento que eu faço. Eu não caracterizo o meu estilo de humor como stand-up gospel. Eu não gosto de... Era o que eu ia perguntar, se você faz também em outra igreja católica, por exemplo, se quiser chamar um grupo de jovens para fazer stand-up, também tá lá? Então, eu não considero o meu stand-up um stand-up gospel. Ele é um stand-up limpo. Então o stand-up limpo ele cabe em qualquer lugar. Eu faço
em um teatro, eu faço, não faço mais, mas já fiz muito, em um bar, e eu faço dentro da igreja, o mesmo show. Então é um show que ele é para todo o público. Então não é muito nichado para o povo de igreja, ou seja, só o povo da igreja evangélica que entende aquelas piadas. Não, é um show que é para qualquer pessoa. Então esse estilo ele cresceu bastante, de humor limpo, humor que é muito voltado para os cristãos, cresceu bastante. E a gente tem um grupo chamado Santo Riso, que é um grupo de comediantes cristãos de todo o Brasil, onde tem representantes de vários estados. Aqui em Pernambuco, fui o primeiro representante do grupo, e depois eu trouxe junto comigo também Thalita Almeida, que é uma comediante lá de Paulista, que ela é muito boa também. Então, aqui em Pernambuco hoje tem nós dois que fazemos esse estilo de humor, que é mais voltado para igrejas por ser humor limpo. Mas aí tem o pessoal do Rio, deve ter uns 3 comediantes no Rio, tem Curitiba, tem Fortaleza, tem Rio Grande do Sul. Então são vários comediantes hoje que tem no Brasil, acho que uns 20, eu creio que estão dentro do grupo do Santo Riso, que é um casting de humoristas que a gente tem esse show chamado Santo Riso, e ele é um show itinerante. Então a gente faz o Santo Riso, por exemplo, agora mesmo quando teve a enchente lá do Rio Grande do Sul, a gente fez um show aqui em Recife, um Santo Riso aqui em Recife, onde a gente arrecadou uma boa quantia de dinheiro, uma boa quantidade de alimentos, e mandamos para o Rio Grande do Sul. Aí do mesmo A jeito, parte social, né? isso, do mesmo jeito, o Santo Riso foi feito em São Paulo, que arrecadou também uma grande parte de dinheiro. Aí Santo Riso, Fortaleza, arrecadou. Santo Riso, Curitiba. Então, assim, o Santo Riso ele está em diversos estados com representantes, comediantes, cristãos que fazem o trabalho dessa forma. Então, a gente também faz essa parte social. Tá entendendo? Não é só, a gente sempre costuma dizer que não é só comédia. Existe algo por trás disso, que é o propósito. Então, o propósito ele é muito maior do que a comédia. Então, seria sem sentido a gente fazer comédia, mas por que fazer comédia? Porque tem que ter um propósito por trás disso. E o propósito é Não é justamente só esse. fazer rir, é fazer rir, mas entendendo, deixando uma lição. Exato, exato. Esse é o nosso objetivo. O período do ano que mais fica mais forte para vocês fazerem esse tipo de trabalho, para você fazer, Pra mim é junho. junho. Por conta, como eu te falei, do show para casais. Sim. Então, junho tem o Dia dos Namorados. Então, as igrejas, quase toda igreja tem o evento do Dia dos Namorados. Então, o junho para mim é o mês mais corrido, que mais tem shows. Que eu faço em várias igrejas, eventos para casais. Muito bem, Tomás Oliveira, grande, né? Como é que se chama? Stand-up é o quê? É comediante de Comediante stand-up mesmo, né? comediante stand-up. Agora, desse segmento, pode migrar para TV, para outro segmento? Tem ideia, Sim. tem vontade? Sim. Tanto que hoje grandes Eu comunicadores... tô vendo que tem pouca gente, assim, já teve gente melhor do humor na televisão. Sim. Então, Hoje tem que estar precisando renovar. exato. Grandes nomes da comunicação brasileira começaram no stand-up. Um grande exemplo é Jô Soares. Jô Soares, ele começou no stand-up. Nos anos 70, quando o povo não sabia nem o que era stand-up, Jô Soares ele já fazia. Chico Anísio começou fazendo stand-up. Mesmo sem dizer, aquilo ali é stand-up. Que aqui no Brasil não tinha esse termo, mas era stand-up que Chico Anísio começou. Então você vê vídeos de Jô Soares, de Chico Anísio nos anos 70 fazendo. Então o próprio Faustão, no Perdidos na Noite, começou praticamente também fazendo stand-up. Então assim, grandes comunicadores eles começaram nisso. E hoje a gente tem na TV comediantes que saíram do stand-up. Um exemplo é Danilo Gentili. Danilo Gentili hoje ele é a minha maior inspiração como comediante e como pessoa. Eu acho aquele cara um cara extremamente inteligente, eu acho ele fantástico. Então assim, eu me inspiro bastante no estilo de humor de Danilo Gentili. Ele é sarcástico. O stand-up ele tem essa característica sarcástica. E eu gosto muito disso. Então Danilo Gentili foi um cara que veio do stand-up. Fábio Pochá veio do stand-up. Marcelo Adnet veio do stand-up. Rafinha Bastos veio do stand-up. Então grandes comunicadores hoje no Brasil eles saíram do stand-up. Então eu também almejo isso. Então assim, eu faço stand-up, mas eu almejo sim me tornar um comunicador de fato. Tanto que eu tenho meu podcast, podcast com Tomás Oliveira, quem quiser dar uma olhada. É um podcast que ele ainda está tomando forma, começou agora na política, entrevistando os candidatos a prefeito e alguns candidatos a vereadores de Gravatá, mas é um projeto que eu vou continuar e que tem muita coisa boa para acontecer. Tenho vários outros projetos como comunicador também, porque eu gosto dessa linha de você trazer informação com comédia.
Fica até mais fácil de entender. Isso, Eu acho que fica mais fácil. isso. Quando você coloca a pessoa que está assistindo o stand-up, ele entra, ele tem que entrar no texto, ele tem que raciocinar junto com quem está apresentando. Isso. Eu acho que a absorção da ideia, É. do que vencer... Tem que entrar na história. Ele entra na história do que você somente lá assistindo. Você faz com que a pessoa entre na história, Isso. se veja lá dentro também. Isso. Eu acho que o stand-up é isso, né? É verdade. É você se posicionar dentro daquilo que está sendo narrado. Isso. E o stand-up, ele tem muito também a característica de... como é a palavra? Identificação. Sim. De tipo, você falando de alguma situação que você passa, E o cara, rapaz, eu isso também aqui- passo por isso. Meu irmão, nunca tinha Ou analisado. então, será que esse cara andou sabendo alguma coisa de mim que está colocando isso aqui agora? Muita gente se identifica. Se identifica. Muita gente. Então, assim, quando eu tô fazendo um show mesmo, que eu começo a falar, por exemplo, da minha infância, eu começo a falar das resenhas que eu via na infância, que eu era um menino criado por vó, um menino que era de colégio particular. Então, quando eu começo a falar daquela vivência, muita gente se identifica. E, meu irmão, caramba, velho, eu conheço um cara que ele era desse mesmo jeito. O De que é repente, que o cara tem um mesmo- menino que é criado com vó? Ele fala o que na vida? O que acontece tanto? O que é que Então. tem de novidade? O que é que eles fazem tanto? É que é o seguinte, hoje em dia tá muito diferente o menino de hoje por menino de antigamente, né? Hoje em dia você não encontra mais um menino com o braço quebrado no meio da rua, com gesso. O menino não quebra mais braço hoje. O menino agora tudo só no videogame, no celular. Raramente você vê um menino com o braço quebrado. Piolho, não tem mais menino com piolho. Coisa mais difícil do mundo. E na época antiga, o menino era mais doido, o menino era mais agitado, era mais solto, era um menino mais raiz. Só pode falar só coisa séria, ninguém vê pensa não. Vê Pessoa, não, vê pronto, não. é esse tipo de pronto. Não Isso é vê. identificação. Que você parava de, rapaz, não é que é mesmo. Era difícil É você isso. passar um ano pra você não ver o vizinho, alguém perto de você, ou até mesmo o cara, no mínimo, quando ele não quebrava o braço, ele machucava e botava uma Isso. tala. Pronto, eu sou noventista, eu sou dos anos 90, sou de 91. Dos anos 90 era coisa mais comum do mundo. Dos anos 90 era coisas loucas. Não é que a gente esteja querendo que o pessoal quebre os braços, não, pelo amor de Não, Deus. mas é uma realidade que a gente está trazendo para agora, né? Exato. Um fato Porque passado. antigamente os meninos eram criados assim, ó, andando de bicicleta no meio da rua, jogando bola, levando baque. Hoje em dia não, o menino é mais melindroso. Eu tenho 2 filhos, eu sei o que eu tô falando. Então, assim, nos meus tempos, minha filha tem 10 anos, minha filha mais velha. Então, eu com 10 anos, eu tinha outra vivência do que a dela hoje, em casa, no celular, no TikTok. Então, é outra realidade. Então, eu gosto no meu show de trazer essas comparações dos meninos de hoje para os meninos de antigamente. Mas aí é que eu trago a minha questão. Dos meninos de antigamente, que era um menino mais doideira, digamos assim, um menino mais azogado. E eu, porque eu era para ser um menino azogado, eu era um menino para ser da resenha, menino perturbador e tal, e não era criado por vó. Então eu sofri o bullying porque eu era o tabacudo da galera. Então eu brinco com isso. Então eu digo, eu morro de inveja dos meninos que estudavam em colégio do governo. Eu estudava no colégio de freira. Então eu falo isso, no colégio de freira, não tinha esse negócio, era tudo muito certinho. Os meninos do colégio do governo, eu costumo dizer, contar uma história, de uma vez tinha um menino que estudava no colégio do município, ele ganhou uma bolsa para estudar no colégio particular que eu estudava. O menino era doido, o menino com 2 dias de aula, ele colou um cigarro na boca da santa que ficava na frente da escola. Eram umas coisas de doido mesmo. Então, assim, com a gente não, eu sempre digo, rapaz, eu não sei o que tipo, comer uma merenda. Eu era criado com vovó, só comia papa num prato Duralex. Eu não assistia, o menino assistia desenho, eu assistia novela com vovó. Então eu fico falando dessas coisas. Eu digo que antigamente as crianças, ela era mais próxima do Satanás. Porque antigamente a gente escutava o disco da Xuxa ao contrário, era Cavaleiro do Zodíaco, era esses desenhos que tinha um bocado de demônio, um bocado de negócio. E hoje não, hoje em dia os meninos são muito mais light. Então, eu lembro mesmo quando eu era pequeno, a primeira vez que eu peguei uma briga no meio da rua, eu cheguei em casa morrendo de chorar, tava painho na porta. E painho era ignorante que só agora. Ganha essa briga ou amanhece? Oxi, eu cheguei chorando, foi porque eu apanhei, né? Eu cheguei chorando em casa. Apanhasse de novo. O pai olhar pra mim, tá chorando por quê? Eu digo, não, porque Ricardinho ali deu um murro em mim, ele fez, rapaz, tu é um homem ou um prato de papa? E eu chorando, eu prato de papa, pai. Aí ele, rapaz, vá falar, faça alguma coisa, rapaz, você é um homem. Vá lá, se vingue dele. Aí eu fui, quando eu voltei, eu vim todo orgulhoso. Aí o pai fez, aí, fizesse o quê? Desse um murro na cara dele também. Eu disse, dei não, mas eu disse tudinho a mãe dele, ele tá de castigo agora. Porque eu era mole. Eu era um pirra mole. Tô dizendo a você. Então essas coisas que eu falo no meu show. Eu conto a minha história. Agora, obviamente, a comédia, ela é o quê? Ela é um exagero. Sim. Então, quando eu te falo isso,
aconteceu tudo comigo? Não. Mas eu faço a história baseado E no tem certeza personagem que que eu alguém criei, ali viveu aquilo. viveu aquilo. Viveu É aquilo. aí que está o start da comédia. É a gente construir uma história onde as pessoas vão se identificar. E não necessariamente aconteceu comigo. Às vezes aconteceu 1%. E daquele 1% eu aumentei, criei toda uma história para isso acontecer. Enredo. Pois é. Por exemplo, esse negócio do cigarro na boca da santa aconteceu. Mas não foi com um cara que veio da escola pública. Eu nunca fui criado, eu não fui criado pela minha avó. Tá entendendo? Mas eu sei que o cara, quando é criado por vó, é um cara mais frescaiado. Tá entendendo? Então eu uso isso, eu pego isso para trazer para uma realidade fictícia, crio uma história. E lá dentro alguém vai se identificar. Exatamente. Você vai conseguir identificar alguma pessoa daquele jeito. Isso, exatamente. Contato para show, contato para fazer o pessoal rir com inteligência. Vamos lá. WhatsApp 81999451380. Ou pode mandar um e-mail para contato@tomasoliveira@gmail.com. Instagram. Tomás Oliveira. Tomás com TH e Z no final. Tomás Oliveira. Só pode me seguir. seguir. E no meu Instagram também é muito interativo. Então, você que está nos assistindo aí, você pode me seguir lá no Instagram, que tem vídeos. Eu posto 2 vídeos por semana, onde eu faço entrevistas na rua com o povo, tirando onda, zoando com o povo, mostrando a burrice dos outros. Então, meu Instagram é bem resenha. Então, você pode seguir no Instagram, que você, com certeza, você vai dar uma risada com meus vídeos lá. Porque eu posto 2 vídeos por semana, no meio da rua, entrevistando a galera. Aí então, chega lá, faz uma pergunta e tal. Isso, é bem massa. É bem legal. Valeu. Eu que agradeço. Bom ter aqui, viu? Massa. Sucesso. Obrigado. E a gente vai acompanhar também o Tomás Oliveira, com TH isso? THOMAZ. Tomás Oliveira. E você segue a gente também no podcast Pode Ser 2 aqui pela C2 Publicidade. A gente volta. Tchau, tchau.